que é essa coisa da formação especializada que nós desenvolvemos aqui. E qual a relação com o trabalho que desenvolvemos, os contextos de trabalho e a estrutura desse trabalho, de modo a potenciar o desenvolvimento do conhecimento do professor, do conhecimento especializado do professor e do conhecimento interpretativo do professor. Antes de falarmos da estrutura geral da formação, da estrutura geral dos contextos de formação, dos documentos que nós preparamos, daquilo que nós fazemos, é importante considerar um conjunto de coisas prévias. Um conjunto de ideias fundamentais, ou princípios fundamentais, para podermos então depois entrar nesse mundo da formação. Portanto, há um conjunto de leituras prévias, independentemente do tópico que nós estamos a discutir, há um conjunto de leituras prévias que nós temos que fazer. E que está relacionado, obviamente, não só com a formação, mas com a pesquisa e com a nossa prática enquanto professores. Se somos professores de matemática, o tópico são os tópicos da matemática. Se somos professores de português, provavelmente não vai ter um nome tópico, vai ter alguma coisa correspondente. Se fosse de física, a mesma coisa. Portanto, provavelmente terá um nome de tópico, mas vai ser alguma coisa relacionada com a forma como nós entendemos o que é tópico em matemática. Que leituras prévias sobre o tópico são essas? Portanto, que é a essência dos trabalhos que nós desenvolvemos. Quais são as especificidades do conhecimento do professor nesse tópico? Portanto, já não é as questões do conhecimento do professor geral, ou da diferença entre saberes e conhecimentos, o que é que já está feito em relação ao conhecimento do professor nesse tópico que nós vamos preparar a formação. Quais são leituras de textos tanto de pesquisa quanto para professores? Porque se nós somos professores, mas nós queremos também aprender a falar para o professor. O ponto de partida, obviamente, é como é que eu gostaria que falassem comigo. De modo que falassem comigo no sentido de eu conseguir entender qual é a linguagem que eu melhor entendo. Mas não podemos ficar só na linguagem que eu entendo, temos que passar para a linguagem que é matematicamente correta e adequada, de modo a que eu entenda. E em muitos tópicos, os livros da coleção de formação são um bom ponto de partida para fazer essas discussões. O que é importante mais em termos de trabalho prévio? Para além das leituras sobre os trabalhos anteriores que nós temos feito, é importante que passem a assistir, a ir ao canal do YouTube, porque tem muitos vídeos, muitos episódios lá, tanto mais longos quanto curtos, que discutem cada uma daquelas coisas. Há vídeos de 1 hora, 2 horas, mas também há episódios de 10 minutos, 5 minutos até. Isto porquê? Para poupar tempo para as discussões, para otimizar, para nós possamos otimizar as discussões que nós fazemos por aqui. E as leituras em relação os vídeos. Tem vídeos sobre saberes e conhecimentos, a diferença entre saberes e conhecimento. Algumas discussões de conhecimento especializado, conhecimento interpretativo, de como é que se entende desenvolvimento profissional, tarefas formativas, tarefas para a formação. E o mais recente, que nós discutimos até recentemente, a questão do saber fazer para poder pensar matematicamente. E leituras de entendimento do MTSK e do conhecimento interpretativo. Isto é como se fosse os conhecimentos prévios que nós dizemos que os alunos necessitam para resolver alguma coisa. Portanto, estas leituras é o que nos vai dar essa sustentação, uma parte dessa sustentação teórica para podermos efetivamente fazer a discussão. Depois, porque é que esses trabalhos prévios são essenciais?
Porque no trabalho que nós fazemos, no trabalho de formação que nós fazemos, sempre temos por objetivo desenvolver o conhecimento do professor. E desenvolver aquele conhecimento do professor que se relaciona com a melhoria da qualidade das aprendizagens dos alunos. Seja a matemática, que seja a português, que seja a física. E, portanto, todo esse trabalho prévio é para nos ajudar a entender também que conhecimento é esse que está relacionado com a formação que nós vamos fazer. Por outro lado, isto é uma coisa que eu digo centenas de vezes, se não milhares, se nós queremos desenvolver o conhecimento interpretativo ou especializado do professor, num contexto de formação, nós queremos mudar o nível de conhecimento. Aqui no contexto brasileiro é um pouco estranho dizer vou mudar o nível de conhecimento do professor. Mas se eu quero desenvolver, é porque está num determinado lugar que passa a estar no outro. Se é para cima, se é para o lado, se é para a frente, quer que esteja já no lugar que passa a estar no outro, ou no mesmo lugar, mas com um espaço maior. Um espaço maior. E para isso, nós temos que ser a pessoa que mais conhece sobre aquela coisa. Tal como nós, professores, temos que ser a pessoa que mais conhece sobre a matemática que vamos ensinar quando temos os alunos, em relação aos alunos, o formador também tem que ser a pessoa que mais conhece sobre a formação que vai fazer para os professores. Então, uma chamada de atenção. A formação que nós fazemos é especializada e demanda quase sempre fazer diferente do que fizeram com vocês. Portanto, o facto de todos nós sermos professores não é garantia de eu já sei o que é fazer formação de professores. Que é o mesmo tipo de os alunos foram alunos durante 20 anos, então os alunos já sabem o que é ser professores. Não funciona assim. Portanto, se eu faço uma formação especializada, eu tenho que ter uma abordagem especializada. E a abordagem especializada, como nós discutimos sempre, não é a questão do conhecimento pedagógico. Não é só a questão do conhecimento pedagógico. O conhecimento pedagógico, a abordagem pedagógica é a consequência das discussões matemáticas que nós fazemos. Algumas dessa consequência do conhecimento pedagógico tem a ver com as perguntas que nós fazemos. Dependendo do tipo de perguntas que eu faço, assim a abordagem metodológica vai mudar. E, portanto, uma coisa que eu gosto sempre de comentar é que temos que fazer diferente daquilo que tem sido feito. O que tem sido feito não tem resultado. Agora, o que é fazer diferente? Há muitas possibilidades dessa coisa de fazer diferente. E nós temos uma estrutura específica que é diferente, que é única e que funciona. Vocês podem estar a perguntar, então, se nós falamos do conhecimento do formador, das especificidades do conhecimento do formador, então o elemento central da formação que nós fazemos aqui é o formador? Ou não? É o conhecimento. O que é que acham? Estou fazendo um paralelo. Ó. A gente sabe que a pesquisa mostra que o conhecimento do professor é um dos fatores que mais impactam na aprendizagem dos alunos. O conhecimento do professor. Então, talvez seja o conhecimento do formador aquilo que mais impacta na formação. O conhecimento. Vamos lá, gente, acordem lá. Será que o elemento central, portanto, nós temos, a discussão que nós temos feito é a formação que nós fazemos é especializada porque também, não só por isso, mas foca no conhecimento especializado do professor. É especializada porque tem uma estrutura especial. É especializada porque implica que a implementação ocorra de determinada forma. É especializada porque vai, garantidamente, resultado de pesquisa, como estou a dizer, impactar na qualidade das discussões matemáticas que são feitas com os alunos. E, como consequência, na melhoria da qualidade das aprendizagens matemáticas dos alunos. Então, a pergunta que surge, e esta pergunta nem é minha. Eu já ouvi esta pergunta, sei lá, 50 vezes. Então, o importante é o formador? Para que tudo isso aconteça, é importante formar o formador, porque é o formador que é o responsável para levar esse conhecimento para o professor. Então, se nós não formos formados para isso, especializados em todas essas áreas, a gente não vai conseguir subsidiar esses professores lá fora. Então, o importante é o formador.
A pergunta era qual é o elemento central da formação que nós fazemos? É o formador ou não é o formador? Para mim, o elemento central não é o formador. O formador é uma consequência. O formar o formador é uma consequência. Porquê? Quando eu pergunto qual é o elemento central de uma formação, tem que ser uma coisa palpável. O que é que significa uma coisa palpável? Porque se eu estou a desenhar um programa de formação, eu tenho que conseguir dizer estas são as 2, 3, 5 coisas que vocês precisam fazer, que vocês têm que seguir para conseguirem chegar ao resultado que nós pretendemos. Portanto, não pode ser o conhecimento do professor. Desenvolver o conhecimento do professor é o objetivo. Para chegar ao objetivo final, que é melhorar a qualidade das aprendizagens matemáticas dos alunos. Eu tenho que dar uns passos para trás. Não é nem o formador, não é nem o professor, não são nem os alunos. Se fossem os alunos, eu não tenho contacto com os alunos. Eu não consigo dizer este aluno é deste determinado tipo e vai. Tem que ser coisas que eu efetivamente, o elemento central da formação que eu faço é um. Há uma coisa que se eu não tiver isso, eu não consigo fazer a formação. Que coisa é essa? Público. Eu posso fazer a formação para fazer pessoas. Quando eu preparo a formação. Quando eu preparo a formação, eu não sei se vai ter público ou não. Qual é a coisa que eu não posso deixar de ter na formação que eu faço para dar a formação? Eu não posso deixar de ter a tarefa para a formação. Não é a tarefa formativa, será? Eu não posso deixar de ter a tarefa para a formação. E a tarefa para a formação faz parte de quê? Para a tarefa formativa. Porque se eu não tiver a tarefa para a formação, eu não consigo fazer a discussão num contexto de formação. Mas quando eu penso a tarefa para a formação, eu sou obrigado a ter a tarefa formativa. E o que é a tarefa formativa? Já vou discutir, rever um pouco. A questão dos documentos, do professor, do formador, das 5 dimensões. E só depois é que eu vou pensar na estrutura e objetivos da formação. No nível, não é só depois, é no nível seguinte, qual é a estrutura e os objetivos da formação. Depois de pensar nessa estrutura, é que vem o formador. Porque se eu tiver isto tudo, a tarefa para a formação, a tarefa formativa e a estrutura da formação montada, eu consigo fazer uma formação de formadores. É muito mais potente se o formador for pesquisador com trabalho no âmbito do conhecimento especializado interpretativo do professor. Eu, pessoalmente, não faço formação de formadores em que o formador não seja desse grupo. Não tenha trabalho de pesquisa com foco no conhecimento interpretativo ou especializado do professor. E só depois destas coisas todas é que temos a formação de formadores para fazer a discussão e a implementação da tarefa para a formação. Porque sem isto eu não consigo fazer formação. Posso ter tudo o resto. Se eu tirar isto, se eu tirar o formador, se eu tiver isto, eu consigo formar o formador. Se os documentos estiverem bem feitos, se estiverem efetivamente bem feitos, se encontrar uma pessoa que esteja a desenvolver trabalho, pesquisa com foco no conhecimento especializado ou interpretativo do professor, essa pessoa vai entender minimamente o que está aqui nos documentos. Depois, outra coisa é a operacionalização da formação. Mas isso eu já vou discutir a estrutura dessa implementação. Portanto, aqui para a nossa discussão no âmbito da otimização, nós vamos ter que começar aquela tarefa para a formação. E para começar a tarefa para a formação, falta aqui uma bolinha que é a tarefa do aluno. Agora, qual é a estrutura? Eu já discuti isto em outros momentos. Qual é a estrutura? Temos a estrutura da formação, pensamos no curso mais amplo, a estrutura de cada encontro de formação, a tarefa formativa, reparem que vou encurtar. Dentro da tarefa formativa temos estes 4 documentos, tarefa para a formação, as 5 dimensões, o documento do professor e o documento
do formador. A tarefa para a formação é a tarefa que nós implementamos no contexto da formação. Eu já vou discutir um pouco da questão das 5 dimensões, dos objetivos, recursos, dificuldades dos alunos, BNCC e comentários para a implementação. No documento do professor, não quero mais relembrar, conhecimento matemático do professor que nós consideramos que é o necessário e suficiente para implementar a tarefa com os alunos. Que é só conhecimento matemático, revisão teórica de conhecimento matemático. E é conhecimento matemático e pedagógico do formador para fazer a implementação. Uma síntese das etapas que nós temos que cumprir para até chegar ao dia da implementação do workshop ou do curso. Temos que ter um trabalho prévio, que está associado às leituras anteriores, que comentei antes, de entender o MTSK, de entender o conhecimento interpretativo e as dificuldades dos alunos naquele tópico. Okay? Isto é o trabalho prévio. Depois, cada questão de tarefa para a formação tem sempre uma questão de pesquisa, que eu vou pensar de forma associada à tarefa para a formação. E essa questão de pesquisa vai surgir da revisão da discussão teórica que eu faço, da revisão teórica que eu faço antes. Eu vou, depois de identificar a questão de pesquisa, ou ao mesmo tempo que identifico a questão de pesquisa, vou pensando na tarefa para os alunos. Portanto, quando eu vou conceitualizar a tarefa para a formação, a primeira coisa é pensar na tarefa para os alunos, porque é isso o ponto de partida. E tem que ser uma tarefa para os alunos que, pelas discussões que nós vamos fazer, vá potenciar a aprendizagem matemática, vá potenciar o desenvolvimento do entendimento matemático dos alunos, vá potenciar o desenvolvimento da forma de pensar matematicamente, da visualização, do entendimento geométrico, depende agora, obviamente, qual o assunto que está a ser discutido. Depois de ter a tarefa para os alunos, eu vou pensar nas 5 dimensões. Como é que eu queria ou quereria implementar aquela tarefa para os alunos com os meus alunos, de modo a desenvolver esse entendimento matemático desses alunos. Depois de ter essas 5 dimensões, eu vou pensar na tarefa para a formação, que é um complemento. Como é que eu vou usar a tarefa dos alunos para fazer a discussão com o professor. E depois de ter a tarefa para a formação, documento do professor. Depois o documento do formador. Claro que estas últimas etapas podem... Bom, a experiência vai e volta. Porque eu não consigo pensar na tarefa para a formação sem pensar no conhecimento do professor. Porque o conhecimento do professor já está sintetizado na revisão teórica que nós desenvolvemos. Ok? Portanto, quando nós pensamos a tarefa para a formação, que é o elemento central da formação, é a tarefa para a formação. Quando nós pensamos a tarefa para a formação, há todo um conjunto de coisas que vão sendo desencadeadas para... O objetivo maior é que a tarefa para a formação fique o mais perfeito possível.